Redação On News. Tá aí, quarta-feira, meio da semana, né? Meio da semana. O pessoal já tá mandando aqui, feliz meio da semana pra mim. Porque a gente vai falando assim, né? Já em São Paulo já é feriado prolongadíssimo, né? Até a próxima segunda-feira, quando também antecipou o feriado estadual de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 32. E também antecipou os feriados Corpus Christi, que vai ser comemorado hoje, e amanhã vai ser comemorado o Dia da Consciência Negra. O feriado foi também antecipado. Tudo isso para frear essa contaminação de forma muito rápida, né, que está sendo feito pelo coronavírus em todo o estado, já que São Paulo é o epicentro do coronavírus e todas as medidas. Vale ressaltar aqui que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tomou uma atitude corajosa. Corajosa, né? O político, ele é para tomar decisões importantes e às vezes acaba desagradando muito as pessoas. Exatamente. Mas são medidas que têm que ser feitas, né? E não é para agradar A ou B ou C ou E, é para ser feitas. E ele entendeu que o avanço do coronavírus, do vírus circulando de forma muito rápida em São Paulo, ele decidiu fazer a antecipação dos feriados e tomar medidas, o que desagradou cidades, o que desagradou pessoas, o que desagradou comerciantes, enfim, mas medida para frear ou minimizar essa situação do coronavírus, para evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e procurem os hospitais. A gente viu ontem mesmo, lamentavelmente, a cena terrível do falecimento no país de 1.179 pessoas que perderam a vida. Num único dia. Num único dia, né? Exatamente. Nas últimas Realmente. 24 horas. Imagine, Tá muito, 24 né? horas, de hoje para amanhã, 1.179 pessoas perderam a vida. Aí tem muita gente que fala: ah, mas quantas pessoas morrem? Não interessa. O vírus vamos supor, a pessoa morre de câncer, outros morrem de outras complicações. Mas esse vírus aí você não sabe quem tá. E se pegar, você não tem como mais recorrer à saúde, e as chances de sobreviver passa a ser mínima se não tiver os equipamentos e também vagas em unidades de terapia intensiva. Então é um inimigo oculto, você não sabe. Exatamente, né? exatamente. Aí tem muita gente que fica apostando, porque quantas pessoas morrem? Evidentemente, morre todo dia, morre pessoas, morre disso, daquilo, mas se tem como evitar, para que a gente não vai fazer algo para que isso possa ser evitado, né? Há possibilidade de evitar essas mortes? Qual que é a maneira? Ficar em casa, em isolamento, evitar contágio com outras pessoas, evitar essa aproximação, lavar as mãos, enfim, uma regra de protocolos, de procedimentos a serem adotados, que tem como você evitar. Agora tem situações que não tem como evitar, né? A pessoa está hospitalizada, está com uma doença em fase terminal, não tem como evitar, né? Apenas torcer para que Deus abençoe, cure, que os medicamentos façam efeito. Agora, se a gente estava bom agora, você vai andar, às vezes tem contato com uma pessoa que está infectada, você não sabe quem está infectado, não está escrito lá na testa da pessoa: eu tenho coronavírus. Sim. Então é essa maneira que o governo está fazendo para evitar as pessoas se contagiar e um número muito grande de pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, para utilizar a rede de saúde. Olha, Tarcísio, passados quase 3 meses desde o primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, isso em 26 de fevereiro, e pouco mais de 2 meses desde que foi registrada a primeira morte em decorrência do coronavírus, 17 de março, o Brasil alcançou na última terça-feira a marca de 1.000 mortes registradas em 24 horas. Também bateu o recorde dos casos notificados em um único dia. De acordo com o Ministério da Saúde, 17.971 pessoas perderam a vida por complicações do coronavírus. Foram, só nas últimas 24 horas, 1.179 registros de morte aqui no país. No total, oficialmente, 271.628 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus. Lamentavelmente, a situação é impressionante, não, Tarcísio? Não, é terrível, terrível. E a gente fica
aí até indignado, né, com as pessoas que não estão tomando cuidado com relação a isso. E aí um outro ponto aí que está muito, muito presente, viu, Jairo? É o medo, né, do pessoal do litoral de que nesse feriadão, né, os paulistanos fujam para a praia e carreguem para o litoral o vírus Covid-19 para complicar as coisas por lá. Por isso que estão tentando fazer uma barreira para evitar esse deslocamento, né, do paulistano para o litoral, para forçar realmente o paulistano a ficar em casa, né? As seguranças do Estado estão orientadas aí para orientar as pessoas com relação a essa antecipação. Não tá antecipando feriado para a pessoa viajar, ou para ir para a praia, ou para casa de campo. É para que as pessoas fiquem isoladas em casa. Isoladas aí para evitar qualquer contato com outras pessoas que possa ter o coronavírus. Pode ser pessoa assintomática, que não desenvolve os sintomas, mas acaba transmitindo. E aí, se a pessoa imaginar que é um feriadão, vou descer para o litoral, vou para a praia, é uma pessoa sem consciência nenhuma, né? Tá procurando, como diz a minha avó, sarna para se coçar. Sarna para se coçar. Quer dizer, se está fazendo tudo isso aí, não é que está antecipando o feriado do Corpus Christi, feriado da Consciência Negra, o feriado do 9 de junho, pegando os feriados, colocando uma única semana para baixar o número de pessoas que estão em circulação de forma desnecessária. Aí as pessoas vão ficar mais em casa, pelo menos assim abaixa o nível de pessoas que estão fora de suas residências sem a necessidade, e também evitar que pessoas sejam contaminadas pelo vírus aí, o coronavírus. Mas agora, se a população não colaborar nesse caso, Tarcísio, que estão antecipando esses feriados, aí sim tem que ter medidas mais duras e drásticas. E aí muita gente vai reclamar porque é ditadura, porque é isso, porque é aquilo, eu tenho direito de sair, tenho direito de passear, tenho direito de fazer isso, aquilo. Mas se a pessoa não colabora, puxa vida, estão todas as medidas cabíveis, inimagináveis. Imagina um feriado Corpus Christi, nem está próximo ao feriado 20 de novembro, está antecipando também nas cidades, no caso São Paulo, também 9 de julho, a cidade americana. Até ontem eu perguntei para o presidente da Câmara, o Luiz Carlos Cesareto, Luiz da Roda Bem, a respeito do feriado aqui. A americana tem um único feriado, que é o 13 de junho, que é o dia do padroeiro Santo Antônio. Isso. Mas não vai ser antecipado, até porque o feriado cai num sábado, né? Então não seria necessário antecipar o feriado. A americana tem o feriado da Consciência Negra, que é 20 de novembro, é comemorado no terceiro domingo do mês, até uma forma bem simbólica de comemoração. Então não tem por que antecipar. Mas outras cidades também aqui da região não anteciparam o feriado e apenas vão seguir o protocolo do Estado, que é antecipar o feriado de 9 de julho, que vai ser na segunda-feira, esse feriado, procurando a conscientização da população. Mas eu, lamentavelmente, imagino que bem poucos vão cumprir, e aí medidas drásticas como lockdown poderá ser implantado, e aí muita gente vai reclamar, mas alguma medida tem que ser tomada, né, Tarcísio? É verdade. Porque o número de mortes tende apenas a aumentar cada dia que passa. Exatamente. E aí, o que provoca as pessoas a sair e tal? Além de uma briga política besta de criança mimada de 8 anos, não é? Temos aí a ideia de que temos que privilegiar também a economia, né, e tudo mais. E olha só que dado interessante, viu, Jairo? Governos duros contra a pandemia já colhem benefícios políticos e econômicos. Olha só. Depois de poupar muitas vidas, algumas nações cujos governantes agiram aí com agilidade e firmeza no combate à pandemia já começam a colher outros frutos, não é? Por exemplo, na Alemanha, Angela Merkel, que controlou o vírus com isolamento amplo, testes em massa, já vive o processo de desconfinamento. O índice de confiança na economia deu um salto e mostra que investidores esperam recuperação já no segundo semestre, né? Então, antecipou, apertou e realmente é isso, né? O que fica aquela coisa, um pé aqui, um pé lá,
não dá certo. É igual tirar um band-aid, já viu? Band-aid, um esparadrapo. Se você tirar de uma vez, o susto é maior que a dor até, né? E pumba, já foi. Agora parece que fica ali um pouquinho, o Brasil tá assim, parece que tá meio que pouquinho, gosta de sofrer e vai atrasando tudo, né? As coisas vão se complicando, né? Eu falei da Alemanha, mas é só um dos casos. Nós tivemos aí a França também, já tá mostrando uma recuperação. Nova Zelândia, então, que teve sua primeira ministra, né? Considerada pela imprensa, pesquisadores, enfim, pelo mundo todo, como a líder mais eficaz do planeta. É mole, danada ela, né? E então, tá aí também já se recuperando. Enquanto isso, em São Paulo, epicentro da pandemia, né, no Brasil, que luta e perde para manter o índice mínimo de isolamento social, a prefeitura e governo se uniram para a criação aí desse mega feriadão de última hora, né? Uma ação aí que seria uma última cartada para continuar a postergação de um lockdown, né? O governador, ele parece que não está querendo que aconteça o lockdown, né? Mas eu não sei, teve lá o governador do Maranhão que falou assim, muitos morreram, tal. Ele falou assim, eu não quis fazer o lockdown antes porque eu fiquei com medo do meu prestígio, de abalar o meu prestígio. Gente, vai em cima da morte das outras pessoas, vai ficar querendo pensar em prestígio? Não é verdade? E mostra, quem teve atitudes mais rígidas ganhou um prestígio maior, né? Isso no mundo todo. Ganhou um prestígio maior e também já está tendo uma recuperação tanto política quanto econômica nessas nações. Então são exemplos que nós devemos seguir, não é verdade, Jair? O que você acha sobre isso? Não, claro, Tarcísio, o político ele está lá no poder para tomar decisões que desagrada algumas, mas medidas que têm que ser tomadas, como essa questão da pandemia. O político ele tem que tomar uma decisão de, vamos supor, de fechar os estabelecimentos, mesmo que a população vá contra as posições, mesmo que isso desagrade as pessoas, mas ele tem que fazer políticas em benefício a uma coletividade. Embora as pessoas, no momento, é claro que todo mundo vai ficar contrário, mas depois, passada essa situação, a pessoa vai falar, puxa vida, medida que dura e que ninguém tomaria. Apenas aqueles que querem fazer um lobby com as pessoas, querem aparecer de bom garoto, bom menino, boa menina, fazem medidas que vão ao encontro daqueles que ficam ovacionando. Batendo palmas, que é o popularismo, né? Sim, que eu quero agradar um público e quero ser aplaudido. Como faz o nosso, infelizmente, presidente, né? Ontem mesmo brincando, né, nessa questão das redes sociais, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, e cair na gargalhada como que a vida dessas 1.170 pessoas só em um dia, né? Não fosse nada, né? Infelizmente. E quando não há um posicionamento único do governo, e não vale nada, a vida não vale nada. Para ter uma atitude dessa, a vida não vale nada. Né? Nos países que a gente está vendo que está tendo uma melhora significativa, porque o presidente, os governadores, os prefeitos estão pensando de forma única, todo mundo falando a mesma língua. Aqui virou uma partida de futebol. Eu defendo A, você defende B, eu sou contra você, você é contra eu, e ele é contra todos. Enfim, virou esse país uma partida de futebol. Cada um defende o seu e o resto que se dane. Morreu tudo, não é da minha família, então que se dane. É mais ou menos, infelizmente, se não houver uma posição única, todos lutando contra, o inimigo é um só. É o vírus, o coronavírus. Esse é o inimigo. Sim, não sim. É o Bolsonaro, não é o Dória, não é o Bruno, não é o prefeito, não é o deputado, não é o vereador. Agora cada um quer ganhar seus louros, né? Cada um quer aparecer nesse momento para ganhar seus eleitores e para estar bem na fita com seus eleitores. O inimigo é só um. Enquanto não tiver essa noção, enquanto o presidente ficar debochando, fazendo piadinha de mau gosto, insensato e não tendo amor à vida das famílias que estão chorando, mais de 17 mil famílias chorando a morte de seus entes que partiram, que poderiam estar aqui entre nós,
Enquanto o pessoal estiver visando apenas as eleições, ou disputando cargo com isso ou com aquilo, querendo medicar, a pessoa nem é médico, né? A Organização da Saúde fala ao contrário, fala, ó, vai ao contrário, não é bom esse medicamento. O pessoal estuda a vida toda para isso. Agora um político vai lá querer receitar. Eu vi um vídeo aí, um vereador receitando a cloroquina. Quem é essa pessoa para receitar? Nem estudo tem, e nem embasamento científico ou político. Político tem para falar um monte de besteira, né? Mas científico não tem para receitar medicação. Agora a gente quer se passar, igual aquele ditado, de médico louco todo mundo tem um pouco, né? Mas tem muitos políticos que de louco tem um monte, acabam receitando remédio. E o remédio que a gente sabe, e que a gente sabe não, que a saúde diz que não recomenda, porque os efeitos colaterais são drásticos para as pessoas, né? Mas infelizmente não há um posicionamento único, né, Tarcísio? Cada um está defendendo o seu, visando as eleições. Por isso que a população está nesse meio termo aí, todo mundo dividido, um brigando com o outro. Famílias estão brigando dentro de casa aí, discutindo, defendendo a posição do presidente ou defendendo a posição do governador. Eu sou contra isso, sou contra aquilo. Eu acho que o inimigo tá voando aí, e voando de forma rápida. Eu acho que esse tipo de situação acaba tirando o foco de muitas coisas, né? Exato. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia pensar melhor, né? Tem aí megas mercados que vendem pneu, que vendem material escolar, não é? Que vendem eletrodomésticos, além de alimentos, não é? E a gente sabe que o mercado é uma área de risco muito grande de contaminação de coronavírus, porque se um for lá com coronavírus e deixar a sua marquinha lá, é perigoso contaminar outras pessoas, que vai passando para outras pessoas, e assim as coisas vão se disseminando, né? Se um restaurante tem que praticar o delivery, se quem quer abrir tem que ser no sistema delivery, por que o mercado, as pessoas têm que ir lá fazer as compras? Por que não arruma um jeito de fazer 100% de delivery nos mercados? Por quê? E se pode ir no mercado, por que não pode ir na loja de pneu? Se bem que a loja de pneu acho que está aberta, porque é de necessidade, de mecânica, né? Furou um pneu, como que vai fazer? Mas, por exemplo, eu falei de material escolar. Por que uma loja de material escolar não pode abrir e as pessoas podem ir comprar no hiper, mega, super, ultra mercado? Não é? Isso aí é uma concorrência desleal também, não é? Então, essas coisas que a gente tem que teria que afinar, teria que estar comentando essas coisas. Agora não, a gente tem que ficar indignado, né? A gente acaba ficando indignado com atitudes de pessoas incríveis. Teve um rapaz, um vídeo que circulou aí, ele entra no mercado, na farmácia, todo mundo de máscara, e ele tá sem máscara. A atendente dá a máscara para ele coloca a máscara na cabeça, coloca na orelha e coloca... Eu tô usando a máscara, para usar a máscara, sabe, como uma criança mimada de 7, 8 anos. Sabe, que faz escândalo, que deita no chão. Eu quero. Não é? Então, sabe? E aí falou assim, não, eu vim pegar um remédio para minha avó de 90 anos. Quer dizer, olha que absurdo isso. Se ele falou verdade, que ele tem uma avó de 90 anos, ele foi pegar o remédio para ela, ele tá correndo o risco de se contaminar e contaminar a avó. Olha que absurdo uma coisa dessas. Olha que absurdo. Sabe? O que custa a máscara? A atendente deu a máscara para ele, colocasse a máscara. Não, mas não, porque eu sou o bom. Onde já se viu uma situação dessas? É coisa séria. O pessoal fala assim, isso aí é mentira, isso aí não existe. Você acha? Para nações inteiras não pode ser mentira, né? Você vê aí, por exemplo, a Disney. A Disney sempre fez tudo para lucrar o máximo de dinheiro possível. Quem foi lá sabe, eu nunca fui e nunca vou, então não sei. Mas sempre fez tudo para lucrar o máximo, tanto que foi comprando. Quase todos os estúdios de Hollywood é da Disney hoje, né? Usa o nome lá de Universal,
usa o nome de Paramount, usa o nome de não sei o que tem, né? De Pixar, mas tudo é Disney, né? Comprou a franquia, comprou até a empresa do George Lucas, né? De tecnologia para fazer filmes com efeitos especiais e tudo mais, comprou não sei o que tem, então tudo é Disney. Fechou, parou, está à míngua, está à míngua. Você acha que alguém perderia bilhões assim por ano por causa de uma mentira, né? Não é nada disso não, gente. E basta, e assim, como o Jairo bem disse, né? Fica essa coisa aí, porque o prefeito falou, porque o governador falou, porque o presidente disse e tudo mais, né? É o que eu falo, se conhece alguém que trabalha em hospital, que está convivendo com essa situação do coronavírus, só pergunte para essa pessoa o que acha, o que deve fazer, como que é. Você vai ver a experiência ali no frigir dos ovos, que nem diz o outro, o como que é a situação, não é? Mas só pega pessoas de idade. Não, né? Os idosos, o índice de mortalidade se estabilizou. O que disparou foi mortalidade em crianças, jovens e adultos, não é? Então, mas não... só o fato de entubar uma criança, quem tem filho, quem tem neto aí, olha e tenta imaginar. Não pesquisem na internet para não ficar chocado com a imagem que vai ter, tá? Não pesquisem na internet para não ficarem chocados com a imagem que vai ter. Mas você acha que precisa expor essas pessoas que a gente ama a essa pandemia e deixar aí a sorte? E aí? É o que fica. 20% de quem vai, das pessoas que vão para a UTI com o respirador, morrem. 20% das pessoas, independente da idade, independente de uma série de coisas, 20% morrem. Se tiver vaga na UTI. Porque se não tiver vaga na UTI, aí serão 100% das pessoas que precisam de respirador que vão morrer. É uma conta muito alta, né, Jair? Sem dúvida alguma, Tarcísio, é exatamente isso. Se o país tivesse uma unidade de pensamento do presidente aos prefeitos, aos governadores, sairíamos dessa situação o mais rápido possível, mas infelizmente não há. O pessoal aí, cada um disputando a sua bandeira partidária, sua bandeira política, e acabamos todos aí divididos. E o vírus não vai pegar só quem é do A, ou B ou C, vai pegar todo mundo. Enquanto você fica aí com a disputa, defendendo isso ou aquilo, você acaba se desprotegendo e infectando você e sua família. Então, use máscara, que é uma recomendação da saúde para você se proteger e proteger a sua família. Tarcísio, só para encerrar minha parte nessa primeira etapa, nesta quarta-feira, desde as 7h30, o DAE, Departamento de Água e Esgoto, está fazendo a manutenção e recuperação dos equipamentos do conjunto de reservatório reservatório 09, e poderá haver o desabastecimento de água nos seguintes bairros: Residencial Nardini, Jardim Jacira, Jardim São José, Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Jardim Nilsonville, Parque Universitário e Jardim Terra América 1, 2 e 3. Também haverá falta de água em alguns bairros aqui adjacente à Avenida Campos Sales. Houve o rompimento mais uma vez da adutora da Campos Sales e, portanto, haverá falta de água. O DAE está realizando a manutenção, está sendo feita a interdição de uma das faixas da Campos Sales, portanto, mantenha o uso de água racional para evitar que falte água nesta quarta-feira por conta do rompimento de água aqui na Campos Sales. E outros bairros, como eu acabei de mencionar, lá no Jardim Jacira, Residencial Nardini, Jardim São José, Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Jardim Nilsonville, Parque Universitário e Jardim Terra América 1, 2 e 3, o DAE prevê que o desabastecimento de água ficará por volta de 12 horas e aí sim voltará à sua normalidade. Bom, eu volto logo mais com mais informações aqui da redação All News. Tá certo, então. Forte abraço, viu, Jairo? Até mais. E vamos com informações da polícia. Will Magri, sempre atento ao que acontece, trazendo as principais informações pra gente, não é isso? Alô, Will, bom dia, meu amigo! Bom dia, Tarcísio. Uma ótima manhã de quarta-feira
Pra você chegando também, com viu? Informações da polícia. Boa. Um bar utilizado para jogos de azar e prostituição foi descoberto pela Polícia Militar ontem aqui em Santa Bárbara, nossa cidade vizinha. O caso aconteceu na Avenida da Amizade. Eles foram informados sobre um estabelecimento comercial onde era realizado o tráfico de drogas e prostituição. A equipe foi até o local e se deparou com várias pessoas. Uma delas fugiu por uma pequena janela localizada no banheiro dos fundos do estabelecimento. Com apoio de viaturas de Americana e Santa Bárbara, os indivíduos foram submetidos à busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. Já no bar, foi encontrada uma porção de maconha, 2 máquinas caça-níqueis ligadas e em um cômodo mais reservado e todo sujo uma cama de alvenaria com colchão. O proprietário do local assumiu a posse da droga, alegando ser usuário, disse que antigamente cobrava de garotas de programa a quantia de R$40 por 1 hora do uso da cama e confirmou que as máquinas seriam utilizadas para jogos de azar, porém uma delas estava travada, não sendo possível utilizar. Devido à falta do alvará, foi solicitado o apoio da Guarda Civil Municipal, os quais tomaram as medidas administrativas cabíveis. Após os trabalhos realizados pela perícia, o responsável pelo local foi conduzido ao plantão policial, onde foi registrado o porte de droga e jogos de azar sendo liberado em seguida. Logo mais 11h30 da manhã, eu volto para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Acesse agora o nosso site e fique muito bem informado com as notícias de Americana e região. radioazul.net.br. Um abraço, Tarcísio. Até mais tarde, 11h30 da manhã, na segunda edição do Jornal On News. Até lá. Deixa eu ver aqui o Ronaldo Panseri, né? Comentando aqui o que a gente falou com o Jairo. Olha que bacana, ó. O Ronaldo, eu gosto dele porque ele tem umas ideias bacanas, tá? Bom, não sei o que ele mandou aqui, né? Eu vou ler aqui, vou descobrir junto com os ouvintes, né? Ele falou assim, olha, temos uma burrice administrativa com total perca de controle. Quem se arrebenta é o pequeno empresário. Isso é verdade. Por isso que a gente fala, valorize o pequeno comércio, tá? Valorize o pequeno comércio, sempre, né? E ele pegou e falou o seguinte, daqui a pouco acaba o dinheiro do povo, daí se preparem. É verdade, viu? Lockdown é necessário, parando tudo. Governo tem que saber que vai fechar a rádio, né? Mas vai bancar os custos da empresa. Vai fechar a indústria, mas vai pagar os custos daquela empresa. O dinheiro que já foi gasto teria feito uns 3 a 4 lockdowns bancando os gastos das empresas. Eu concordo contigo, viu? Até eu falei aqui já, o pessoal tá ano de eleição, como diz aqui o Ronaldo, e é verdade, o pessoal tá brigando por causa disso. Olha como que é interessante isso. O governo não precisaria ficar jogando tudo aí. Pega o imposto de renda, declaração do imposto de renda, faz a média lá, banca esse pessoal que faz aí o empregado, o liberal, tudo pelo imposto de renda, tá, pá, fez lá. Quem recebe o Bolsa Família, paga lá também, já tá tudo certo, já tem os caminhos certos para isso. Sobra quanto? Sobra uma pequena parcela. Aí, pensa e resolve o problema dessa pequena parcela, fica todo mundo batendo a cabeça. E é verdade mesmo, né? E o Ronaldo ainda fala assim, olha, tá tomando conta aqui do programa, Ronaldo. O que é isso, cara? Ele falou assim, ó, se preparem. Pelo território, vamos chegar à quantidade de infectados dos Estados Unidos. Se essa tese minha estiver certa, temos mais uns 2 meses de pico. E aí, como que aguenta todo mundo aí, né, Ronaldo? O pequeno empresário, pequenas empresas, muitas empresas já fecharam. Então, é uma situação bacana de parar um pouco, respirar fundo, esquecer a eleição, não é? De 2022, inclusive, eles estão pensando nas eleições de 2022, né? O presidente e o governador e tal, essa coisa toda, né? Mas o que tem que fazer é o seguinte, tem que ter uma conversa séria. Amanhã, o presidente vai fazer uma conversa via videoconferência aí com todos os governadores. Eu acho que vai ter um início de conversa. Espero que os ânimos não fiquem exaltados e que eles possam conversar e se entender. E a partir daí ter uma linha.
Porque se tem uma linha única, olha que bacana, né? Consegue ver, acertar, opa, não está dando certo aqui, vamos todo mundo para cá, vai todo mundo para lá. Então tem uma união, uma unidade, todo mundo se ajuda, todo mundo... Não é verdade? Isso é primordial. Mesmo se no começo for para um lado errado, opa, tá dando errado, vamos corrigir a rota, não é isso? Tem que ter uma unidade, tem que ter um consenso, né? Tem que ceder um pouco daqui, um pouco dali, e aí as coisas vão se acertando. Mas a gente não pode virar as costas para o mundo, ver aí as atitudes e as coisas que foram feitas lá fora, né? Ah, porque o vírus aqui a gente não pega no quente. Veja o Norte e Nordeste. Está acabando com o Norte e Nordeste o coronavírus, não é? Todo mundo infectado lá, na situação teve que fazer lockdown lá no Norte e Nordeste. Como que o vírus morre no calor, não é? E aí fica todo mundo aí perdido. O Ronaldo, eu trabalhamos com eventos. A gente não tem nem ideia de quando vai voltar os eventos, né, Ronaldo? Imagina quantas empresas também. Somos os últimos, a gente já sabe disso. Então temos que já ter isso na consciência, né? E tentar soluções também. Mas é aquilo. Todos têm que falar uma língua só. E senão não adianta. Fica um cabo de guerra para cá, um cabo de guerra para lá, com o povo no meio, ninguém sabe. Fica tudo descoordenado, não fica nada eficiente em nenhum sentido. Não, tem que abrir as empresas. Eu já disse aqui, tem um amigo meu que abriu a loja, né? Tem lojas em várias cidades, e ele falou assim, ó, só tá eu lá, faz 4 dias, não entra ninguém, só eu. Eu que entro para abrir e eu que saio para fechar. Acabou, né? Claro, as pessoas não vão. Por quê? Porque não sabem quem que vai estar seguro, né? Quem tem uma pessoa de idade, quem tem comorbidade, né? Agora, um dos fatores de risco é a obesidade, não é? A obesidade é um dos fatores de maior risco aí para o Covid-19. 40% da população é obesa no Brasil. 40%. Vamos matar 40% da população? E aí? Não estamos falando dos idosos. Aí já vai aumentando o número de pessoas, né? Nessa conta. Então, ficar tendo como que é? Fazendo aí um cálculo da morte também, pelo amor de Deus, aí também não, né? Mas a gente tem que fazer o que é mais eficiente e preservar vidas. Teve até comentei aqui, eu estou até me estendendo, porque para a gente deixar as conversas resolvidas, né? Tem um grupo lá de Israel, e como é lá de Israel, talvez aqui no Brasil, né, o presidente possa ler com outros olhos, né? Desenvolveu um sistema incrível que chama 10x4. Todo mundo trabalharia normal, entre aspas, com todo o cuidado de higienização, álcool em gel, máscara e tudo mais, por 4 dias. E ficaria em casa, em quarentena, por 10 dias. Isso seria coordenado para que as pessoas de casa saíssem os 4 dias. O tempo de latência do vírus, sem contaminar, é de 3 dias. Então, se a pessoa saiu e foi contaminada, né, nos próximos 3 dias ela não vai espalhar o vírus. Sentiu alguma coisa, vai no médico, mas ela já vai estar em casa para isso. E as empresas fazendo um rodízio, daria para voltar até a escola. Daria para voltar à escola, empresas e o comércio aberto. Por quê? Porque o comércio ficaria aberto todos os dias, claro, com esse revezamento de pessoas. E no fundo, nós teríamos 60% de isolamento das pessoas todos os dias. Muito mais do que acontece hoje. Eu achei uma ideia incrível, mas para isso tem que ser dos governantes e todos falarem a mesma língua. E de acordo com todos os cálculos, essa conta seria a que traria mais benefícios para a saúde e para a economia, que é o que todo mundo está quebrando a cabeça aí. Não é verdade? Não é isso mesmo? Porque a economia também faz parte do combate, né, ao Covid-19. Não é isso? Então as ações têm que ser pensadas de uma forma conjunta, né? Um comitê de crise tem que pensar em todas esses fatores. Então vamos aguardar. Amanhã tem essa reunião do presidente com os governadores e aí a gente fica pedindo a Deus para que as mentes sejam iluminadas e para que falem realmente uma linguagem só,
Qual que é essa linguagem? Não sei. Mas se tiver um consenso, mesmo se não for um caminho bom, ele vai ser depois contornado, e aí as coisas tendem a ficar bem. Pelo menos é o que a gente espera, não é verdade? Ele está aqui para trazer mais informações para a gente, não é isso, Jairo? Opa, com certeza, Tarcísio. Olha, e após furto de cabos, viaduto Centenário ficará interditado nesta quinta-feira. Os acessos ao viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como viaduto Centenário aqui em Americana, estão bloqueados, nesta quinta-feira serão bloqueados a partir das 9 horas da manhã para a manutenção e a troca da fiação. Roubaram cerca de 900 metros de fios do viaduto Centenário e também para a troca das luminárias, uma vez que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos estará realizando esse trabalho na instalação de um novo cabeamento e também da troca das lâmpadas queimadas no viaduto. Portanto, amanhã o viaduto será interditado parcialmente para a manutenção e também a troca das luminárias, Tarcísio. Tá certo, então tá aí. Mas não é possível, roubaram a fiação? O pessoal não tem limite, né? Não tem limite, né? Não tem limite, lamentavelmente. Olha, o motorista que vai descer a Avenida da Saudade irá cruzar a Rua Carioba e pegar a alça de acesso no sentido centro. Na Avenida Bandeirantes, quem vem do centro vai pegar a alça de acesso que passa em frente ao antigo Poupatempo, lá na Rua Carioba, para chegar à Avenida da Saudade, sentido bairro. Para coibir a ação dos marginais e vândalos, a Prefeitura de Americana solicitou à Guarda Municipal para reforçar o patrulhamento na região. Tá aí. Recado dado, Tarcísio. Tá certo, tá certo. Então fica atento, evite aí o viaduto Centenário para não ter dor de cabeça, né? Sem dúvida alguma. Bom, vamos ao registro aqui em Americana do coronavírus. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou ontem, terça-feira, o registro de mais 2 casos positivos do Covid-19. Trata-se de um homem de 67 anos, morador na cidade de Jardim, que está curado já. Opa. Ele já tinha cumprido o período da quarentena e aguardava o resultado de exames laboratoriais. O outro caso é de uma idosa de 77 anos que está em isolamento domiciliar. A Vigilância Epidemiológica informou que a mulher é residente de uma casa de longa permanência para idosos, sei. que está confirmando. Nossa. E que já confirmou outros casos positivos do Covid-19 divulgado pelo boletim na última segunda-feira. Por isso, os funcionários e idosos do local fizeram testes rápidos em laboratório particular e aqueles que tiveram alguns sintomas suspeitos da doença foram testados pelo exame PCR e aguardam o resultado do Instituto. A casa de repouso está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica e esses casos serão considerados suspeitos em isolamento domiciliar e constam no boletim de ontem 2 profissionais da área da saúde de 27 e 31 anos, 2 idosos de 76 e 77 anos e 4 idosas de 84, 81, 87 e 91 anos, além de 2 idosas com 92 anos. A situação realmente é preocupante. O quadro geral do Covid-19 aqui em Americana é o seguinte: 68 casos positivos, sendo 4 óbitos, 3 internados, 6 em isolamento domiciliar e 55 curados. 21 casos suspeitos aguardam resultados de exames laboratoriais, sendo 5 internados em hospitais, 15 em isolamento domiciliar e 1 que já cumpriu a quarentena de 14 dias. Além disso, a Americana contabiliza agora 444 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelos exames que deram negativo. Tá aí, então. São os números, né, que vão aumentando. Ontem confirmávamos 4 pessoas, agora 2 pessoas a mais, né? Exatamente. Com o Covid-19 em Americana, o número vai aumentando. O número de mortos, né, que são mais de 1.100, né, de ontem para hoje, reflete não... então o pessoal pegou ontem, né, o Covid-19, né? Essas pessoas que o Jairo falou aqui de Americana pegaram ontem? Não. Já pelo menos 15 dias atrás. 15 dias atrás. E se a gente olhar 15 dias atrás, a situação não estava tão relaxada com relação ao fluxo de pessoas, né? Principalmente nos centros da cidade. Aqui em Americana,
muitas pessoas andando para cá e para lá, ali e acolá, e isso deve disseminar ainda mais. Então, daqui 15 dias, né, começo de junho, a gente vai saber como que tá, se aumentou, diminuiu, se estagnou os casos que teriam sido transmitidos ou não no dia de hoje, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, né, Jairo? Sem dúvida alguma, Tarcísio. Olha, e a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, está informando que a segunda etapa da terceira fase da vacinação, da campanha de vacinação em todo o país, contra a influenza H1N1 para os seguintes grupos prioritários: adulto de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas. O movimento está tranquilo nas unidades de saúde e a vigilância epidemiológica convoca principalmente gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos, menores de 6 anos, para serem imunizadas até o dia 5 de junho. A campanha é o tempo aí que da campanha, de inspirar a campanha, que terminar a campanha em Americana. A vacinação está sendo realizada das 8 às 4 da tarde em todas as unidades básicas de saúde do município, mas a procura tem ficado muito baixa do público-alvo agora para a vacinação. São crianças de 6 meses e menores de 6 anos. Então vamos levar as crianças para serem imunizadas, vamos se conscientizar. É importante demais as crianças se imunizar, as gestantes, também o público-alvo de adultos de 55 a 59 anos, também é importante ser vacinados agora. Muita gente acabou relaxando, não está procurando, vão deixar, infelizmente, para a última hora, o último dia, no caso dia 5 de junho, se não atingir a expectativa aí de vacinação. Evidentemente, como aconteceu nos anos anteriores, a campanha pode ser prorrogada, mas não há dados que confirmem isso. Mas por isso é importante que as pessoas procurem as unidades para serem imunizadas. Tá certo, isso é importante mesmo, né? Porque afinal de contas vem aí o inverno, e com o inverno traz aí essas dores de cabeça aí, não é verdade, Jairo? Sem dúvida alguma. Terce, só para finalizar então da minha parte, é que o Congresso, o Senado e também a Câmara dos Deputados estão discutindo a possibilidade das eleições esse ano aí ser prorrogado um pouco mais adiante, lá para 15 de novembro ou no finalzinho do ano, já com a primeiro turno em novembro, o segundo turno provavelmente em dezembro, mas de acordo com o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, a eleição ainda será realizada esse ano. Para não ter prorrogamento de mandato, né? Exatamente, para não prorrogar o mandato para o 2022. Mas eu acho que é uma atitude mais sensata e defendo a proposta, a ideia de se unificar as eleições. Aí acaba com essa parada de 2 em 2 anos e também os fundos partidários. Tem candidato, Tarcísio, que não tem chances nenhuma de ser eleito, é 0,000000,0000001%, né? Mas só que ele recebe um dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral. É ali que essas pessoas se mantêm, né? É sempre sugando dinheiro do contribuinte. E por que tem tantos presidentes de partido? Porque tem tantos partidos? Porque cada partido recebe uma fatia enorme de recursos do governo para fazer as eleições, para se manter aí. Você vê candidato aí que todo ano sai candidato lá, né? Não tem expressão nenhuma, não tem possibilidade nenhuma, mas sai candidato. Aí, mas por que aquele sujeito sai candidato? Porque ele tem direito ao fundo partidário. É um dinheiro, uma bolada que o cara recebe para financiar a campanha dos demais candidatos, para manter a estrutura da campanha, mesmo até comparando aí com os outros partidos de expressão, MDB, PSDB, PT, PSC, os PC da vida. Então esse fundo eleitoral acaba dando a essas pessoas uma bolada na mão e o pessoal acaba fazendo campanha com o mínimo de gente, gastando o mínimo e colocando a mão, o dinheiro no bolso aí para se manter aí. Infelizmente, eleição de 2 em 2 anos é um prejuízo enorme para o país. Faz uma eleição única, votar para presidente, senador, deputado estadual, federal, prefeito, vice, porque tem muitos que saem candidato a prefeito, ganha, já na outra eleição sai candidato a deputado, o governador, sei qualquer outro cargo.
Aí o cara sai candidato a deputado, na eleição seguinte sai candidato a prefeito. Quer dizer, o cara vai pulando de galho em galho, né? E ganhando, e a pessoa ganha dinheiro para fazer a campanha e nós pagamos, né? Para tudo isso. Eleição única para todos os cargos. Acaba que essa patifaria de cada 2 anos ter eleição, e aí as pessoas se beneficiar do dinheiro público, porque quem financia a campanha dos deputados, dos políticos, não deputados, políticos, somos nós, né? Então a eleição deveria ser unificar para todo mundo. No dia da eleição, e seria de 4 em 4 anos, mas não mais em 2 em 2 anos, né? Porque hoje, esse ano vai ter eleição para prefeito e vereadores. Daqui 2 anos, eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Quer dizer, o país vai parando de 2 em 2 anos, e aqueles que não foram eleitos agora já saem na eleição na próxima eleição. Aqueles que ganharam também saem candidato também. Você vai entender essa logística? É o fato dos partidos. E por que tantos partidos? Porque esse pessoal mete tudo a mão no dinheiro do contribuinte. Faça uma eleição só, vai ver como acaba essa brincadeira de mau gosto aí, de pessoas que brincam de fazer política, né? E aí ganhou para o mandato, cumpre até o final o mandato, não tem essa de no meio do mandato vou sair candidato agora para deputado, vou sair para prefeito, ou vou sair para governador. Não, ganhou para aquela função, vai até o final, depois decide o que vai fazer ou não, né, Tarcísio? Tá certo. Eu sou mais ou menos dessa opinião. O único mal disso é que, de repente, por exemplo, né, quando o Lula venceu como presidente, nós deveríamos, né, se for uma eleição completa, sim. Então, basicamente, 90% do país seria comandado apenas pelo PT. Na eleição que elegeu aí o Bolsonaro, 90% das pessoas, porque sempre o presidente vai puxando, né? Seria de acordo com o presidente. Então, se o Bolsonaro ganhou, 90% de governadores e prefeitos do Brasil seriam de um partido só, né? Então, talvez isso seria uma coisa que brecaria um pouco, né? Infelizmente, mas o país tem que crescer do jeito que está também, fazer eleição a cada 2 anos. Hoje mesmo, pessoas ouvindo nos bastidores, né? O pessoal, eu vou sair candidato porque o meu candidato está em evidência, então tem mais chance de ganhar. Aí eu perguntei a pessoa, mas qual o seu trabalho aqui, né? Nunca saiu a nada, mas o partido vai financiar a campanha daquela pessoa, né? É o famoso fundo partidário. O fundo partidário, fundão. Esse fundão aí... 3 bilhões. É milionário, é uma verba bilionária. Bilionária. É para financiar essas campanhas. Lamentavelmente, a gente fica aí a cada 2 anos fazendo eleição, colocando as pessoas que nem concluem um mandato, já pula para outro mandato, e aí vai. Uma eleição única, acho que ficaria... O fundo partidário é um fundo que tem para a gente dar cargo para certas pessoas, e muitas pessoas estão perdendo cargo, emprego, e estão ficando à míngua, e esse dinheiro poderia ser usado para justamente dar um fôlego maior nessas épocas de pandemia, né, Jair? Na minha opinião é essa, não sei. Mas o Senado e também a Câmara dos Deputados estão analisando essa proposta para as eleições deste ano. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, as eleições vão ser realizadas este ano, em outubro ou dezembro, não se sabe a data exata, até porque não se sabe o quanto vai vigorar, né, esse momento que estamos vivendo, essa pandemia, e no que isso vai afetar também as eleições. Vamos aguardar, mas é um assunto que vai ser muito discutido e vai estar nas pautas dos próximos capítulos das eleições. Tá certo, então. Bom, logo mais você tem mais informações dentro do On News, é isso? Exatamente. Hoje nós vamos receber aqui o José Odécio, advogado aqui de Americana, vai falar conosco aqui no nosso On News às 11h30 da manhã. Tá certo, então, Jair. Um forte abraço, hein? Um abraço também. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.